Olá, professores! Hoje a gente vai falar sobre o processo simplificado da SEDUC de São Paulo. Já saiu o edital no dia 9 e agora a gente vai dar uma olhadinha no edital. Lembrando sempre que eu falo, profs, tem que ler o edital na íntegra para que não haja nenhuma dúvida em relação às informações do edital. Então, vocês podem ver aqui que foi publicado dia 9 de maio no caderno executivo e o edital ele tem 157 páginas, prof. Então tem que prestar muito atenção. É lógico que a gente não vai ver aqui as 157 páginas, mas vamos ver aí informações importantes, vamos destacar e mais uma vez eu falo para vocês, tem que ler o edital na íntegra. Então, aqui no capítulo 1, o presente processo seletivo simplificado destina-se à formação de cadastro reserva de contratação de candidatos temporários para ministrar aulas presenciais aos alunos dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio da rede pública, e também para o credenciamento do Programa de Ensino Integral para o PEI do ano de 2026. Tem aí um burburinho, mas quem tem que realmente prestar esse processo? A POSP, ela se manifestou, então eu vou gravar depois um vídeo explicando aí o que a POSP trouxe para a gente em relação a isso. Todo mundo tem que prestar novamente? Quem fez o processo seletivo ano passado também vai ter que prestar de novo? Então, depois eu vou gravar outro vídeo explicando para vocês. Vamos tentar agora a gente focar aqui no edital. Né? Os requisitos, aí vocês vão ler, se vocês são professores dos anos iniciais do ensino fundamental, vocês vão ler aqui tudo o que vocês precisam para se candidatar. Então, curso normal, superior, licenciatura em pedagogia. Bom, isso aqui, pessoal, precisa ler, tá bom? Anos finais também está escrito aqui, que precisa, e na educação especial, ok? Aí a gente vai avançando aqui no edital e chegou uma das partes importantes, que é o quê? A inscrição, pessoal. Então, a inscrição ela começa agora, quinta-feira, e vai até o dia 13 de junho. Então, a gente tem aí um período de inscrição curta. Quem vai ser a banca? Né? Vai ser a VUNESP. A banca avaliadora vai ser a VUNESP. Tá? Então, o edital está lá no site da VUNESP. Né? Então, vocês podem acessar para poder ter todas as informações. Mais uma vez, eu vou falar sempre isso para vocês. Tá? O edital é de extrema importância que se leia. Por quê, pessoal? Porque depois você entra aí com um recurso, aí eles vão falar: mas você não seguiu o que estava no edital. Na página tal, no artigo tal, no inciso tal, no tópico tal, no item tal, está descrito isso. Então, precisa realmente ler o edital na íntegra, tá? Então, lá, você vai conseguir o edital, né? Vai conseguir fazer toda a inscrição, o pagamento, então, tudo no site da VUNESP, então tem que prestar bastante atenção, ok? Não se esqueçam, pessoal, de não deixar o pagamento para o último dia, para o último minuto, né? As questões de informática, de tecnologia, nos ajudam muito no dia a dia. Só que o que acontece? Pode sobrecarregar, pode cair um sistema, pode ficar lento. Então, não deixe para o último dia para pagar o boleto. Olha aqui, ó, o boleto pode ser pago, então, até o dia 16/6. E aí não será aceito depósito, transferência, Pix. Por isso que eu estou falando da importância. Então, falar, que chato, Amanda.
Não tem como. Precisa ler todo o edital para poder entender aí quais são os detalhes, o que não pode e o que não pode. Então, ó, taxa, né, isenção de taxa de inscrição também vai poder ser feito das 10 horas do dia 15 às 23 horas do dia 16. Então, vejam aí quem pode pedir a isenção de taxa, desde que faça esse pedido lá no site da VUNESP e também dentro desse período aí de horas, né? Ou seja, a gente já tem aí praticamente um dia para pedir a isenção. E aí vocês verifiquem quais são os casos que podem pedir, então, a isenção, tá? Da taxa de inscrição. Também pode ser pedido a redução da taxa de inscrição, então, no mesmo horário e período. Então, verifiquem também quais são aí os casos que pode solicitar essa isenção ou essa redução da taxa. Condições especiais, o pessoal vai ler, porque não tem como a gente ficar lendo um por um, né? Capítulo da candidata lactante, que pode prestar o processo seletivo, mas normalmente tem que declarar isso. Então, verifiquem, por favor. Da participação de pessoas com deficiência, a mesma coisa, está dentro da lei, mas precisa aí poder citar, né, para que tenha um acompanhamento adequado, ok? Inclusão de nome social, então tudo isso são muitos detalhes que precisa ser lido. Sistema de pontuação, e aí a gente vai avançando. Procedimentos, né, de heteroidentificação. Então, tudo isso vocês precisam ler. Participação de estrangeiros, se tiver algum. E aqui chegou uma das partes mais importantes, capítulo 9. E o que trata o capítulo 9? O capítulo 9, ele vai falar, então, da prova. Né? Então, o processo seletivo simplificado constará das seguintes provas. Professor de ensino fundamental e médio vai ter a prova objetiva. A prova objetiva serão 20 questões de conhecimentos gerais e 20 questões de conhecimento específico. Professora Amanda, vai ter que entregar a aula gravada? Vai ter, sim, pessoal. É a parte prática, igual ao ano passado, mas verifique. Será que são as mesmas competências? Será que são os mesmos estudos de caso? Por favor, confiram. Ah, será que eu posso mandar a mesma aula que eu mandei o ano passado? Se eu tiver que prestar de novo esse processo seletivo? Pessoal, leiam o edital, verifiquem se realmente são as mesmas informações, ok? E também tem a prova de título, tá? A prova objetiva, ela tem a duração de 3 horas. O conteúdo programático está lá no anexo 8. Eu estava verificando com o edital anterior. Depois eu também vou gravar um vídeo para vocês falando do resumão preparatório para concursos. Eu criei o resumão preparatório para auxiliar vocês a estudar. Tá? São e-books com o conteúdo determinado, direcionado para o estudo. É um e-book didático, prático, então também vou gravar outro vídeo para vocês, para poder mostrar como que é o e-book. O candidato só vai poder se retirar da prova após o tempo mínimo, né, transcorridos, de 2 horas. A prova prática, a videoaula, vai permitir, então, ao candidato mostrar suas habilidades de docência, né? Então, o exercício da sua função, por isso que há necessidade, diferente, pessoal, da ETEC. Né? Para quem não sabe, eu sou professora da ETEC, concursada há 17 anos. Na ETEC, o processo seletivo simplificado é diferente. Ele é bem, vamos dizer assim, mais específico em determinados partes do processo. Ou seja, lá na ETEC você tem que dar a aula, né? Lecionar
aula teste, tanto que chama prova de métodos pedagógicos, tá? Também tem vídeo aí no canal falando sobre o processo seletivo simplificado da ETEC, o método PDE, o método Prof da ETEC que eu criei. Se você quiser saber mais, só você entrar aí no canal e não se esqueça de seguir e de ativar o sininho para novas notificações. Então, bora voltar aqui para o nosso edital do processo seletivo simplificado. Também vai ter prova de título. A gente vai dar uma olhadinha depois, mestrado e doutorado, ok? Da prestação da prova, o que a gente pode aqui destacar da prestação da prova? A data, né, da prova objetiva vai ser dia 24/8/2025. Gente, já está aí. Ah, mas eu não vou prestar. Ah, porque eu acho um absurdo. Gente, a gente respeita e cada um tem a sua opinião. Mas a gente tem, por exemplo, professores que estão se formando agora, professores que vão prestar esse processo seletivo pela primeira vez. Então, a gente está aqui para ajudar quem quer ser ajudado, ok? É simples assim. Então, o que eu vou fazer observação aqui? Pouco tempo para a data da prova objetiva, dia 24/8. Considerando, gente, que a gente já está em maio, junho, julho, agosto. Para estudar todo o conteúdo programático, precisa se organizar muito bem. Atenção aqui. Ah, eu tenho mais que uma licenciatura, eu tenho mais que uma formação. Eu posso fazer a inscrição em outra licenciatura, em outra formação? Pessoal, normalmente pode, né? De novo, verificar no edital. Mas, quando eles colocam assim, é porque pode fazer a inscrição de duas vagas diferentes, porque aí não vai bater o horário da prestação, desculpa, do horário da realização da prova, né? Então, por exemplo, se eu sou formada em artes e ciências, eu vou fazer a prova de artes no período da manhã, ciências no período da tarde. Ah, é cansativo? É. Mas se eu tenho um objetivo, né, a gente tem que fazer algumas concessões aí para poder, né, atingir os nossos objetivos, ok? Então, a gente tem aqui, ó, período da manhã, artes, biologia, história, educação física, língua portuguesa, matemática, filosofia e educação especial. Período da tarde, ciências, física, geografia, inglês, química, sociologia e anos iniciais, ok? Então, verificar sempre, ó, eu vi aqui, passou aqui agora o site da VUMESP, verificar sempre o site, porque pode ter correção do edital, pode surgir outras informações. Então, de vez em quando, dá uma acessada também no site para ver se houve alguma alteração e se mudou alguma coisa. Da prova prática de videoaula, a gente já conversou. Olha lá, a simulação da aula deverá ser gravada em vídeo com duração de 5 a 7 minutos de aula efetiva. Pessoal, controlem o tempo, sigam à risca o que está sendo falado no edital, porque, mais uma vez, eu vou te lembrar, se você não seguir a risco o que está no edital, o que vai acontecer? Ah, mas você não cumpriu com o edital. Não são 4 minutos e 35 segundos. São, no mínimo, 5 minutos de duração, ok? E aí, depois, tem que olhar lá no anexo para ver quais são as competências, os casos e tudo mais. Tá? O candidato deverá, durante o período de 10/5 até o dia 13, acessar a área do candidato para selecionar o link de envio, ok? Para poder enviar a videoaula. Gente, não deixa para fazer isso em cima da hora, tá? É outra coisa que dá problema, né? Aí tem mais do que 1 giga,
não está na extensão MP4, MOVE, MKV, nem sei falar direito essas extensões, gente. Aí eu preciso de ajuda de alguém que entenda sobre isso, então não deixe para a última hora, tá? Já falamos da prova de título, que também vai ter a prova de títulos, a mestrado, doutorado, aqui ó, passamos aqui, comprovem o doutorado, e também, acho que eu passei já, que fala do mestrado, ok? Então, precisa ficar atento aqui, eu achei, mestrado, para poder colocar essa documentação. Do julgamento das provas e habilitação, aí vocês vão ver, tá? A gente sempre tem aí a pontuação, né? Olha lá, a apresentação, quanto vale, metodologia. Isso aqui são os critérios de avaliação da videoaula. Então, dá uma lida. O que eles estão pedindo? Ah, eu gravei, eu fiz, mas você está atingindo os critérios que está pedindo no edital? Ah, então tem que prestar atenção, porque ó, cada critério tem um valor da prova de títulos, né? A gente tem aqui, como eu falei, doutorado e mestrado, tá? Eu achei pouca pontuação, né? Alguns concursos e processos seletivos dão um pouquinho mais, mas enfim, é o que temos. Ok? Recurso. Aí, pessoal, a lista de diretorias de ensino para fins de classificação. Então, precisa ficar muito atento aqui, porque se houver a escolha, né, da diretoria de ensino, então tem que ficar atento, porque, eu sou professor de anos iniciais, tá? Aí eu coloquei lá que eu quero, por exemplo, São Bernardo do Campo. Só que tem anos iniciais em São Bernardo do Campo? Não tem. Eu sou professor de ensino fundamental dos anos finais e ensino médio. Eu sou professora lá do interior. Ó, interior, bastante, ó. Tá vendo? Tem. Então, precisa ficar atento aqui na lista das diretorias, tá certo? A gente tem a lista dos municípios de aplicação também, o edital traz onde vai ser aplicada a prova, ficar atento aí, né? A cidade e a diretoria de ensino que vai aplicar e onde vai ser, né? O requerimento. Agora vamos para os anexos, ok? A gente tem o anexo 5, tá? Do tema, habilidade obrigatória e público-alvo para preparação da prova. Então, olha aqui, a gente tem descrito para cada área. Vamos avançar. Aqui, os estudos de caso que eu falei para vocês. Aqui, a vaga de educação especial. Verificar para ter certeza. Tá? Olha aqui, ó. Calendário, né? Ou seja, desculpa, cronograma previsto. A gente já viu, né? Do período de inscrição, são importantes, vencimento do boleto, né? Sempre está com esse cronograma na mão. O dia da realização da prova, aqui, ó, da prova objetiva, divulgação de gabarito, né? Então, recurso, isso aqui também é muito importante, interposição de recurso, ok? E o conteúdo programático. Então, eu estava dando uma olhada aqui no conteúdo programático para verificar se mudou, o que até para eu poder fazer a revisão lamático, pelo que eu vi até agora, não mudou, tá? Mas é sempre bom também verificar. Ó, eu estava ticando aqui, ó, verificando, porque a gente tem um resumão preparatório
né, dos conhecimentos gerais, para os cargos de professor de ensino fundamental e médio dos anos finais, né? Então, eu estava verificando aqui se eu precisava alterar alguma coisa, se era o mesmo conteúdo. Então, se você for estudar sozinho, sem nenhum material de apoio, você pode, então, seguir aí o edital e ir ticando e se organizando dia a dia o que você vai estudar. Pessoal, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, eu peço desculpas, mas não me deixe de seguir, ativa aí a notificação, porque a gente vai ter mais informações, inclusive vou gravar aquele vídeo da POSP, ok? Aqui na descrição do vídeo também tem todas as informações do resumão preparatório para concurso. Tchau, profs! Até o próximo vídeo.